interrompi ali, mas Não, aqui eu veio ia- o gancho do Chacrinha, não Claro, podia perder. mas é justamente Muito aí bacana. também, porque eu tava pensando que a gente sempre conversou também nas outras temporadas, tipo, bom, a música da Cachorro Grande dá nome a esse programa, né? Vocês tinham essa ideia de sair daqui, né? Ok, a Cachorro, por exemplo, saiu, as bandas, né? Porque vocês também, tu tava falando, uma ponte aérea, Porto Alegre, São Paulo. Vocês pensaram em ficar em São Paulo? Porque o Garotos da Rua chegou a se mudar para o Rio. O Garotos teve uma projeção, eles se mudaram de fato para lá. Vocês chegaram a pensar ou vocês sempre ficavam voltando para Porto Alegre? Carol, tem uma explicação um pouquinho em função né, da nossa idade, né, da coisa irresponsável. Nós mesmos ali, os empresários da época nossa ali, né, a gente não tinha esse ímpeto, né? A gente foi para lá no último, quando a gente viu que a coisa estava, né, tava derretendo mesmo, a gente alugou um apartamento, né, no Rio de Janeiro, para dizer, cara, vai ser o nosso último disco, a gente tem que colar na gravadora, vamos descolar um apartamento ali e vamos ficar ali na Nossa Senhora e vamos todos os dias de manhã ficar na pé dos caras lá, para os caras, vamos divulgar. Só que aí a gente chegou lá, os caras começavam a trabalhar 4 horas da tarde, né? O Carioca, né? A gente esbarrou com isso, né? Mas a gente ficou 6 meses lá e também aí a gente teve a experiência já indo nas festinhas, nos botecos, no Leblon, né, no Teatro Ipanema, sabe? De conhecer aquela turma meio de perto ali, os Kid Abelha, né? a Marina Lima, não, quem é que é? Fernanda Abreu, Fernanda quem é que Abreu, aquela galera? E cruzar um pouquinho também com a galera. Eu lembro que o Carlos Maltes, uma vez nós morrendo de fome, cara, a gente estava sem rango em casa, e aí o Musclinho vendeu um prato, né, eles cruzaram na rua, e aí o Carlos Maltes, não, cara, eu te compro, tem um prato lá de bateria lá, para vocês comprarem o rango para vocês. Aí o Fábio Lee, que recém tinha entrado na banda, né? Porque o Paulo Arcari gravou o último disco quando a gente veio quando ele chegou no Rio de Janeiro e viu o quartinho, né, 2x2 que a gente estava alugando, né? E então o Paulo também estava apaixonado por uma guria, aí, né, embolotou tudo, ele não foi, aí o Fábio foi para a banda. E aí aí eles convidou, então tá, galera, né, o Carlos Matos, então vamos fazer um rango lá para vocês, lá em casa. Lá. Porra. Aí ele convidou, a gente foi no apartamento, aí tem um episódio, cara, que eu tava com tanta fome, eu lembro de uma mesinha de centro, assim, cheia de canapés ali e tal, Coca-Cola, não sei o que mais ali, uns drinks. Os engenheiros explodidaços no Brasil inteiro. Não, o apartamentão do Carlos Maltes lá, baita apartamentão de luxo, com estúdio. Né? E aí eu lembro que eu fui, assim, me avançar num canapé, assim, me desequilibrei, caí por cima da mesa, assim, aquelas coisas. Pô, bem, aquela cena clássica, assim, atrapalhada. Cara morto, foi. Mas, não, eu ia também, o que eu tava lembrando de uma agora também. Cara, tipo, bom, enfim, sabe? Cara, faria tudo de novo, tudo de novo. Claro, mas é isso aí, sabe? Algumas eu continuo fazendo. O cara faz uma banda, algumas eu continuo fazendo. Porque tu disse ali, né, isso é um aspecto do Charles, assim, né, porque eu também nunca trabalhei com o Charles, mas isso fica muito nítido no trabalho dele, né, cara? Que é uma coisa clássica dos compositores que têm a manha de fazer música pra virar sucesso. Sim. Tem um monte de gente que não consegue fazer sucesso. E tem uns caras que conseguem fazer, sabem fazer, e eles querem fazer isso. Porque eles têm a manha de fazer isso. Sim. Né? Então, eu acho muito massa isso, porque daí tu pega hoje, olhando lá para 40 anos atrás, 30 e poucos anos, 30, e essas músicas, essa preocupação em fazer esses hits para tocar no rádio, são as músicas que são cantadas até hoje, né? Completamente. Porque na época elas precisavam... Tu sabe, Lelê, é legal a gente um pouquinho falar, não sei quanto tempo a gente tem de bate-papo. Agora estamos indo pro final, mas tem mais um depois. Eu e o Charles, cara, foi uma tarefa difícil para mim, né? Eu criar essa conexão e ver, né? Porque, cara, eu compunha algumas coisas, mas em outros estilos antes de entrar no TNT, né? E hoje, né? E o Charles, cara, o Charles é um cara que ele tem
ele tem ótimas tiradas, ele tem uma visão, assim, também, que, sabe, flechaço no ponto certo, né? Atualmente, cara, depois que eu saí da escola, onde eu fui diretor, né, School of Rock, para dar conta pro TNT, porque eu vi que eu não estava conseguindo fazer nenhuma coisa, nem outra direito, eu optei para dedicar minha energia, né, ao TNT agora, nesse retorno nosso, que vocês podem me perguntar, qual é o projeto? Sabe, a gente não tem projeto. A gente só está fazendo enquanto está legal, Claro. né? Mas quando eu saí da escola, cara, no outro dia eu comecei a produzir, eu tenho um monte de música no telefone e tal, e eu tenho mandado muita coisa pro Charles, e a gente tem feito coisas juntos, e eu tenho muita vontade de gravar coisas junto com os caras. Eu acho, tem coisas que eu faço agora, que eu tenho desenvolvido agora, que eu vejo, putz, é tão legal tocar com os parceiros, e algumas coisas estão rolando legal, assim, quando a gente resolve, sabe, tirar uma ondinha em estúdio de coisas que estão aparecendo, né, cara? Então, eu acho assim, às vezes a galera fica pensando assim, você está fazendo show aí, né, tocando as músicas antigas, mas no nosso... problema? Não tem problema nenhum, né? Mas no nosso dia a dia, tá, está acontecendo isso, que é a base de tudo. A música nova, né, o entendimento... Vocês fazendo o som de novo. Agora, Como sabe? vocês faziam o lá. respeito que o Márcio, o Musclinho, que o Paulo, o Charles, que a galera tem, digamos, a galera, olha só, o Charles também, mas o Charles ainda ele tá num momento meio tímido, assim, de trazer coisas novas, mas eu fico fomentando isso, cara, e tá sendo muito legal nesse... Não, perfeito.